Ver se ele... Olá, boa noite a todos. Como estão? Boa Bem? noite. Professor. Tudo bem? Boa noite. Bem, então, a gente iniciando a nossa semana, nós vimos já semana passada aquele contrato cheio de nuances, né, que é o contrato de doação, né, mas como é difícil a gente ganhar algo de doação, né, às vezes não faz muito parte da nossa vida. A gente fica vendo os outros ganhar. E aí, quando eles têm problemas, a gente é chamado para ajudar, né? E às vezes a gente também nem consegue doar porque não tem. Então, né, faz parte do contexto. Mas esse aqui agora, contrato que a gente vai mexer agora, esse já é mais corriqueiro, mais comum, né? Precisamos dele para várias coisas, né? Precisamos dele em uma série de momentos da vida, alguns mais, outros menos. Está atrelado aos riscos da vida, né? Justamente ele surge por conta disso, né? Não porque ele consiga conter os riscos, né? Ele consegue dirimir as consequências de um risco, né? Até porque ele não tem poder para evitar várias coisas, né? E eu estou falando do contrato de seguro. Contrato de seguro. A gente tem seguro de vida, não tão comum. Tem seguro de carro. No Brasil é necessário. Um país recorde em acidentes, somado a uma forte violência que leva a furtos e roubos de veículos, né? Então, é quase inevitável comprar um carro no Brasil e já pensar no seguro, que tem um custo caro, né? O seguro no Brasil ele é bem caro, a depender, inclusive, do tipo, né, do modelo do carro, né? Nós temos aí, quando viajamos de ônibus, às vezes eles tentam nos empurrar seguro viagem, né? Ou às vezes a gente vai viajar para algum país, né? Agora nem tanto, aí com o Covid está mais complicado, mas tem países aí que só aceitam a entrada se a gente tiver comprovante de seguro viagem, né? Caso passe mal lá, tem algum problema de saúde, vai usar o seguro para custear essa saúde aí. Eles não estão a fim de pagar pela saúde do visitante através do sistema de saúde público deles. Ou às vezes a gente vai numa loja também comprar eletroeletrônicos, né? E ficam também nos empurrando lá o seguro garantia estendida. Às vezes, né, vai alugar um imóvel, não tem fiador, aí faz um seguro fiança, né? Então, quer dizer, ele está muito presente nas nossas vidas, né? O próprio seguro-saúde também, né? Para custear despesas no tratamento de saúde que tem ficado tão em voga, né? Por conta do Covid. Mesmo as pessoas aí perdendo empregos ou tendo restrições, né, na sua área profissional, no ano passado houve um acréscimo de contratação de seguro-saúde, né, de planos de saúde, que é a mesma ótica. Por quê? Porque o pessoal começou a observar que tinha gente morrendo em UPA, né, esperando o quê? Esperando vagar uma cama numa UTI de um hospital público, né, muito provavelmente porque alguém morre, né? O sujeito que ia lá para a UTI já era mais difícil dele sair. Então, esperando alguém morrer ou de alguma forma sair do hospital para poder usar, senão ficava ali jogando a sorte numa UPA de SUS. Então, espera aí, vou pegar o que eu tenho, vou pagar um seguro-saúde, um plano de saúde, porque
numa escala de demandas, os privados ficaram lotados depois dos públicos, né? Então, ninguém está afim de jogar, né, com a sorte, sabendo que o risco é uma coisa presente, né? E o sinistro também pode ser muito potencial de ocorrer, né? Que é justamente aquilo, né? Aquela perda que ativa o seguro em si. Nós temos uma regulação grande dele no Código Civil, né? Ele tem ali vários artigos tratando de situações aí variadas de seguros, está ali no artigo 757 a 802 do Código Civil. Eu vou botar depois aí um slide para vocês também dessa primeira parte aí de seguros, para vocês terem também um resumo aí do que a gente está falando. Então, nós temos ali do 757 ao 802 uma exposição no Código Civil sobre seguros. Mas uma exposição aí bem genérica, né? Bem genérica, porque não fica só ali, né? A gente tem muitas resoluções da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados no Brasil. O P final é mudo, não é Serviços Penitenciários, é Superintendência de Seguros Privados, que também fiscaliza e regula o setor e emite algumas normas, principalmente normas específicas para os vários tipos de seguro que nós temos. Nós temos até seguro contra acidente aéreo, né? Daqui a pouco o sujeito mora perto de um aeroporto, né? Eu quero garantir aqui qualquer coisa, né? Já fico com a minha residência pelo menos resguardada em termos de valores, né? Fazendo um seguro. E quando é que começa, né, oficialmente a ideia de seguros, né? Quando é que a gente começa a pensar em construir uma estrutura envolvendo seguros em si, né? Na medida que a gente começa a reconhecer alguns riscos, né? E esses riscos estão muito presentes, né? E eles podem nos levar a uma ruína econômica. Nós tivemos ali, na época das grandes navegações, quando se descobriu o caminho para as Índias e depois se descobriu as Américas, né? Uma coisa foi se associando à outra com o transporte de cargas de muito valor, né? E expedições caras, você tinha que ir até as Índias, aí voltava com barco carregado de especiarias. Muito provavelmente o que tinha dentro do barco valia mais do que o barco em si, que já era caro. Só que você não tem ali um serviço meteorológico como tem hoje. Você consegue ver por satélite, você consegue, né, fazer toda uma estruturação para evitar tempestades, furacões, etc. E ainda assim, às vezes, dá problema, né? Então, imagine na época deles, né? Ser afetado por uma estrutura assim era basicamente naufragar, né? E aí a perda era muito grande. O mesmo se diga ali das Américas, né? A gente teve aqui no Brasil, teve o ciclo do pau-brasil, que, né, ele permitia retirar uma tintura dele para pintar tecidos, né? A Kemily está levantando a mão. Pode falar, Kemily. É isso? Ou não? Até eu achei que ela estava levantando a mão. Não, desculpe. Eu estava só... Era o meu mostrador aqui. Depois a gente teve o ciclo do ouro também, teve o ciclo do açúcar, né? Isso tudo eram mercadorias de altíssimo valor, né? O próprio comércio escravo, né? Tudo isso representava um valor muito alto para a época. E para amenizar as perdas deles, eles começaram a fazer o que? Uma espécie de fundo, né? Você reúne ali aqueles donos, né, de naus, de barcos e das mercadorias, e eles põem um valor X para constituir esse fundo, e esse fundo vai ser acessado em determinadas condições por alguém que tenha perdido o seu barco e a mercadoria. Do contrário, era falência, era quebrar. E, então,
vem justamente a ideia do seguro, que é a mutualidade, todos aplicando valores dentro de um fundo, e esse fundo vai pagando indenizações na medida em que alguns sinistros vão ocorrendo. E aí entra o papel da seguradora, né? Quando a gente demanda contra uma seguradora ou ordena que ela pague algo, ela não está tirando do bolso dela, não é do patrimônio dela que está saindo. Ela é, como seguradora, ela é gestora desse fundo, né? Tem que preservar esse fundo o máximo que puder, para ele poder continuar pagando indenizações, tem que captar mais segurados, né? Porque senão esse fundo ele não ganha novos investimentos, novos aportes, né? E ela tira a comissão dela por administrar toda essa estrutura, né? Contrata com segurado, paga indenização, liquida a indenização, analisa ela, né? Se é realmente uma situação de cobertura indenizatória pelo seguro. Então, e você faz isso dentro de carteiras específicas que você não pode acumular, né? Você pega aí, por exemplo, o Bradesco, né, que é um grande grupo financeiro, ele tem lá o Bradesco Saúde, ele tem o Bradesco Vida, ele tem o Bradesco Automóvel. Cada bem que ele protege é uma carteira de segurados diferente com valores diferentes. E você não busca dinheiro de um para pagar o outro e nem mistura tudo, porque aí você perde o controle e uma seguradora que fale, né, ela provoca em cascata um rol de prejuízos aí inominável. Então, cada situação é uma carteira à parte, né? E aí você junta, então, essas pessoas que querem se precaver de riscos, né, e de eventos futuros, né? E na medida que isto vai acontecendo, vão sendo pagos, então, as respectivas indenizações. Um conceito breve, assim, de contrato de seguro, um conceito breve de contrato de seguro, a gente colocaria o seguinte: é o contrato pelo qual uma das partes obriga-se, mediante o recebimento de um prêmio, a garantir um interesse legítimo de outra parte. O contrato pelo qual uma das partes obriga-se, mediante o recebimento de um prêmio, a garantir o interesse legítimo da outra parte, referente a pessoas ou coisas contra riscos determinados. Quer dizer, você cobre, por exemplo, um interesse legítimo, que é o meu carro, contra riscos determinados, né? Daqui a pouco, o que é básico retirar de contrato de seguro veicular é vandalismo. Meu carro não foi batido nem nada, mas foi todo quebrado na rua. Bom, vandalismo não está dentro da ótica da cobertura do seguro, porque é algo já mais remoto de acontecer, né? E aí também os valores seriam diferentes, e a seguradora, ela, até certo ponto, ela tem que escolher, né, dentro daquilo que ela vai segurar, claro, dentro de uma razoabilidade esperada, em relação a um determinado bem. Agora, saiu aí uma decisão, né, por muito tempo foi oferecido seguro para aparelho celular, né, seja direto na compra ali com o fabricante, ou seja, da loja, no sentido de indenizar a pessoa que perdesse o celular por conta de roubo, né? E às vezes as pessoas, em vários casos, não era roubo, era furto, né? Deixou na bolsa no restaurante, tal, veio alguém puxou, né? Deixou no bolso, alguém furtou, né? Não houve cometimento de ameaça. E aí se tem concluído, né, que para o grande público leigo não há uma diferença entre furto e roubo. Para nós, sim, né? Vocês que já tiveram penal, aí, quem já teve penal, né? Aplicador aí do direito, pensadores do direito, a gente sabe que o que distingue o roubo do furto é o fato violência, né? E isso pode ter um contexto bem diferente, né? No sentido de o roubo eu não consigo controlar, né?
O roubo já é mais, eu não tenho como reagir. O cara mostrou um revólver, uma faca, ou daqui a pouco é um sujeito grande que se impõe, né, frente a uma mulher, frente a uma idosa, ou frente a um homem menor também, né, sobre a ameaça de uma lesão, né, leva o meu celular. Né? Agora, o furto já teria mais como resistir, expondo menos esse patrimônio, né, cuidando um pouco mais dele. Né? Então, um demandaria atenção e o outro já seria impossível de resistir. Então, nesses contratos aí era comum ver isso. Roubo está incluído, furto ou não. Mas para o leigo isso não ficou muito claro e então tem decisões aí já entendendo que se colocou roubo também faz parte do contexto, né, a cobertura de furto, porque faltou uma informação mais detalhada, né, melhor explicada na diferenciação das duas figuras. Né. Aí entra em jogo também, né, como eu disse, além do CDC, existem as resoluções da SUSEP, além do Código Civil, existem as resoluções da SUSEP, mas também está correndo junto, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Basicamente, um seguro que você faz com pessoa física, dificilmente ele não será uma relação de consumo. A tendência é que ele seja, e onde está o consumidor, está o CDC, que é a Lei 8.078. Então, a falta de informação correta, a falta de clareza, é um aspecto que é interpretado contra o fornecedor, e no caso, a seguradora. Por esse conceito aí que eu dei, a gente já pode observar o seguinte: é estranho falar isso, mas a remuneração da seguradora se chama de prêmio. A prestação do segurado, que contrata um seguro, se chama de prêmio. E é o pagamento do prêmio que vai garantir uma cobertura contra risco. Aí alguém pode perguntar, e se o risco... Não, e se o sinistro não aconteceu? Eu fiz um seguro de 1 ano para carro e o sinistro não aconteceu. Não houve batida, não houve roubo, nem nada. Eu tenho direito a pedir de volta o valor? Não tem. Não tem por quê? Porque ele já assumiu uma prestação que ele adimpliu, que era uma obrigação de garantia. Ele estava ali para ser acionado caso necessário fosse. Mas não foi. O seguro, na verdade, ele deveria, paradoxalmente, ele é um contrato em que as pessoas deveriam ficar felizes se não usam, né? Eu acho que é o único contrato que isso deve ocorrer. Um contrato que tu ajusta, né? E fica feliz se não usa. Por exemplo, né? Seguro de vida puro, né? Para o seguro de vida ser acionado, o segurado tem que morrer. De regra, as pessoas não querem morrer. O seguro saúde, né? Para você acionar ele, salvo o parto, né? É uma escolha de ter filhos e tal. Salvo o parto, basicamente, você tem uma doença. Né? Quanto mais você usa ele, isso pode ser um indicativo de que mais doente você é. Né? Ou mais grave a sua doença, enfim, né? E também ninguém quer ficar doente. Né? Até mesmo o carro, né? Pode ser que o sujeito até fique meio feliz lá, esse carro aí só me incomodava, só dava problema. Que bom que levaram, né? Eu vou ganhar um preço aí semelhante, às vezes até um pouquinho melhor. Não pode gerar um cenário para o carro ser roubado, né? Forçar a barra, expor um patrimônio que está assegurado, né? Porque aí tu já não está te precavendo de um sinistro. Né? Aí o sinistro já é uma coisa quase concreta. E tem sinistros, inclusive, que
podem não ocorrer num determinado momento, mas eles vão acontecer. Não tem como criar uma barreira, né, para dizer que ele nunca vai acontecer. Ele vai acontecer, tu só não sabe quando. E nesse quando tu vai te precatando, ano a ano, né, tempo a tempo. Exemplo, seguro de vida. É um evento certo, futuro certo. Por mais que a tecnologia tenha avançado, isso seja um sonho do ser humano, né? Aliás, a ideia de fonte da juventude e imortalidade acompanha aí a raça humana de longa data, né? Desde tempos bíblicos, né? A própria ideia, né, de vencer a morte, né? Passando ali pela mitologia greco-romana, egípcia, entre outras, né? A ideia da vida infinita, né, é um sonho muito buscado pelo ser humano, mas isso até o presente não existe. Não nesse mundo. Caiu a rede ali, mas já voltei. Então, como eu estava falando para vocês, tendo, por exemplo, o seguro de vida, né, a gente se precata para um momento que a gente não sabe qual é, mas é um cenário certo, né? E justamente porque você faz um seguro de vida, porque você já imagina que a sua ausência vai gerar um prejuízo econômico para quem fica, né? Para uma esposa, para os filhos, para o marido, para uma mãe, né? Para um beneficiário que você indica que, né, a sua ausência vai ter um revés patrimonial para ele, por isso você faz isso. Bom, então vamos colocar o seguinte: elementos do contrato de seguro. Elementos do contrato de seguro. Se alguém quiser também perguntar, a gente vai falar, fique bem à vontade, tá? Quiser também trazer sua experiência positiva ou negativa com seguro ou outros contratos, também fique bem à vontade. Dentro da ideia de elementos do contrato de seguro, a gente começa pelas partes, né? Partes que compõem o contrato de seguro. E começamos pelo segurador. Começamos pelo segurador. Referências do segurador estão ali no artigo 757, parágrafo único do Código Civil. 757, parágrafo único do Código Civil. Ali diz que, para ser segurador, tem que ser uma PJ, né, pessoa jurídica, na forma de sociedade anônima, cooperativa, entre outros, e que seja autorizada pela SUSEP. Quem vender seguro sem estar autorizado pela SUSEP, além de multas e tal, comete crime. Aí tem, por exemplo, o seguro-saúde, já não é SUSEP, aí já é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que cuida dos planos de saúde, a lei também é outra, é Lei 9.656, de 98. Qual é o aspecto interessante aqui da suplementar? Em termos de demandas de seguro, envolvendo seguro e planos de saúde, é largamente o setor mais demandado, é o que mais tem demandas em juízo, né? Por problemas de valores cobrados, mas também coberturas não realizadas, materiais não fornecidos, enfim, uma série de problemas aí que surgem nesse ambiente aí. Além da seguradora, nós temos o segurado, que pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica. Uma empresa pode contratar um seguro aí de mercadorias, por exemplo, que ela envia para um outro lugar. Então, também é possível uma PJ contratar seguro. E qual é o papel do segurador nesse jogo, nesse contrato? O que acontece com ele?
A obrigação principal dele, né, o papel dele é assumir o risco de pagar uma indenização. Ele assume um risco de pagar uma indenização caso ocorra um sinistro. Sinistro, dano. Então, ele assume o risco de pagar uma indenização caso ocorra o dano. Já o segurado, o que o segurado faz? Ele transfere esse risco. Ele transfere esse risco para o segurador. O segurador é um cara que compra o risco. Mas, claro, tu não te atira em qualquer risco, né? Tu não faz aí um seguro suicida, né? Daqui a pouco, imagine uma seguradora de veículos fazendo seguro para carros em zona de guerra. Quer dizer, vai falir, porque os veículos constantemente são alvejados, entre outras coisas, né? Ou uma seguradora que quer fazer seguro de vida para sujeitos de 80 anos ou mais. Não é uma questão de não discriminar, mas você nem dá tempo do sujeito formar um fundo com os prêmios dele e ele já se avizinha a uma ideia de final de vida, né? Que é justamente um fator aí de acionamento do seguro de vida. Então, há que se afastar também de riscos muito elevados, né? Mas também, claro, não é só escolher o bom risco, né? Aquelas hipóteses de ocorrência remota para só ganhar em cima de prêmio. E aí a gente se pergunta, mas como é que se avalia o preço de um prêmio, né? O prêmio que é o que o segurado paga para uma seguradora assumir um risco, né, de ter que pagar uma indenização caso ocorra um sinistro. Esse prêmio ele passa por um cálculo atuarial de probabilidades, né? Segurar um veículo chinês em Porto Alegre em 2021, quais são os riscos que ele está envolvido, qual é o custo de peças, será que a gente já tem peças de reposição aqui ou não, vou ter que buscar no mercado estrangeiro, como é que vai ser isso, vai gerar um custo maior ou menor, né? Ou quanto é que custa segurar um veículo no Rio de Janeiro numa época em que está tendo muito assalto e roubo, né? Por conta da violência, né, que existe naquela cidade. Daqui a pouco a seguradora até restringe, não estou fazendo de momento seguro para carros no Rio de Janeiro, ou não estou fazendo seguro de carros para quem mora nos bairros tais e tais, porque a coisa está fora de controle. Então, eles dão uma peneirada, né, de certa forma, em cenários de risco. Mas se você pega um seguro-saúde, você não pode dizer, não vou contratar contigo porque tu tem câncer, né? Não vou contratar contigo porque tu tem uma cardiopatia ou porque tu está com Covid. O risco de tu usar muito o serviço de saúde é grande. Eu vou gastar contigo. E ele não pode fazer esse tipo de discriminação. O máximo que ele pode fazer é cobrar uma carência lá de até 2 anos para procedimentos mais complexos. Tu paga e não recebe. Mas depois tudo entra numa normalidade. Então, eles vão filtrando, né, essas zonas de risco, né? E aí a gente pode dizer também o seguinte, né? O risco sempre existe, né? O risco sempre existe. Não tem como vender um seguro sem ter um risco. O sujeito que vende um seguro para proteger algo que não está sob risco, isso é um estelionato, um picareta. Isso aí é anulável. Você imagina vender um seguro contra abdução por extraterrestre. Até o presente momento também a gente não tem assim, uma informação comprovada de que eles existam, e menos ainda que eles venham na Terra para abduzir as pessoas. Então, daqui a pouco você faz um seguro de vida absurdo, né, de algo que nunca vai ocorrer, e isso aí já chega a ser quase até uma figura criminosa. Então, também isto não pode ser oferecido, não pode ser negociado. E o risco, por outro lado, né, dentro de fatores normais, ele sempre existe, né, sempre tem que existir. O que
é aleatório, né, que a gente não tem certeza se vai ocorrer para mais ou para menos, é o sinistro, é o dano. Então, quer dizer, existe uma alha, né? A obrigação do segurado é de um contrato aleatório, que vocês viram no semestre passado. Lembra daquele de você, eu vou comprar a soja se ela, né, for colhida até uma data tal, se houver uma produção até um volume X, né? Então, aquele contexto de contratos aleatórios é a obrigação da seguradora, ou seja, pagar uma indenização se ocorrer um sinistro. A obrigação do segurado não é aleatória. Por que não é aleatória? Porque ele paga. Ele paga o prêmio. E, em várias hipóteses, ele ainda fica feliz que não usou. Eu não quero perder o meu carro, né? Vou ganhar um valor menor e eu vou ter que ir atrás de outro carro, vou pegar algo menor, eu não quero acionar o seguro-saúde porque eu estou doente, enfim, não quero ficar doente, né? Então, são coisas, são cenários em que o sujeito fica contente se não usa, mesmo pagando. Então, o risco sempre existe. O sinistro é eventual. A gente não tem certeza se ele vai acontecer. E essa certeza pode ser maior ou menor, e isso vai afetar o prêmio, né? O valor da prestação paga pelo segurado para se proteger diante desse risco aí. Nós tivemos ali, depois da Kiss, né, do acidente da boate Kiss, uma menção de que as boates teriam que fazer contrato de seguro, né, enfim, para ressarcir, né, problemas envolvendo as perdas ali que aconteceram, né, das pessoas. Mas eu nem sei, eu duvido que uma seguradora entre num contexto desse, né? Ela teria que analisar muito bem a casa, que já é um lugar fechado, escuro, avaliar quais as chances de risco ali de ter um incêndio, quantos queriam morrer, quantos queriam conseguir sair. Então, é uma zona assim de uma fiscalização frágil, né, de um controle bem complicado, né? E aí a margem de risco se torna enorme, e aí a seguradora vai recuar, né? Vai pular fora, né? Alguma dúvida aqui, gente? Alguma colocação? Além do segurado, que é quem contrata o seguro oferecido pelo segurador, pode existir também uma outra figura, dependendo do tipo de seguro, que é o chamado beneficiário. Beneficiário, que é alguém que pode ser o próprio segurado, como pode ser alguém indicado por ele. Ou, dependendo do caso, não deu tempo para indicar. Não deu tempo para indicar. Aí a lei, né, depois a gente vai ver, tem umas regrinhas ali para a gente conseguir prover essa indicação no seguro de vida, por exemplo. Mas o sujeito fala no seguro de vida, ele põe lá os filhos dele, a esposa. O que for ganho daquilo ali não é herança, né? Então, também não incide imposto nem imposto de renda. Por quê? Porque seguro paga uma indenização. E indenização não é renda, nem lucro. Indenização é recomposição de perdas. Então, ganhar seguro não gera incidência de imposto de renda, nem de imposto de transmissão patrimonial, como é a doação e inventário. E também não leva para colação. Tu ganhou 1 milhão lá de seguro de vida, tá, então deixa, que o patrimônio que o pai deixou, tu já nem vem mais, que tu não vai receber. Negativo. Negativo. Então, herdeiro, uma coisa é a situação de herdeiro, que ele vai para a herança, outra coisa é a questão de segurado. Outra coisa é a situação de beneficiário. E se só ele foi beneficiário, que bom para ele, azar para os outros, mas isso não afeta a parte dele na herança.
Pois bem, então pode ser que exista um terceiro como beneficiário, mas pode ser que o beneficiário seja o próprio segurado também. Eu posso fazer, por exemplo, um seguro de vida puro, só ele. É o tipo de situação que só se paga indenização se o segurado morrer. Então, ele nunca vai ser o beneficiário. Mas não é incomum fazer o quê? Misturar. Dá para compor uma carteira de seguro de vida e acidentes pessoais. Então, assim, se houve um acidente pessoal, o beneficiário vai ser o segurado. Daqui a pouco, eu tenho 1 milhão aqui para dano morte, mas tem aí 700 mil reais de cobertura para acidente pessoal grave com paraplegia, paraplégico. Bom, o sujeito tem um acidente, não morreu, ficou paraplégico. Aciona a seguradora, ganha 700 mil, liquidado o seguro, acabou. E se ele ficou paraplégico, ele tem que acionar o seguro? Não. Não. Ele fez uma cobertura para dano morte e ele não morreu. Se ele quiser deixar passar o tempo aí dessa apólice aí, né, e não quiser acionar de momento, não é preciso, mas se acionar, acabou. Aí, se quiser, faz um outro seguro, né, um outro problema. E aí, quem é o beneficiário por acidente pessoal é o segurado do seguro de vida. Se for seguro de vida puro, ele não vai ficar nessa vida, ele vai morrer e alguém por ele indicado vai receber. Depois que ocorre o sinistro, o contrato acaba? Pergunta a Marília. Depois que for liquidado o sinistro. Tá? O que significa o pagamento do sinistro. Porque o sinistro pode ocorrer e tu não acionar. Então, tem que haver a liquidação dele com o pagamento pela seguradora. No caso ali, né, que eu tô te falando, né? Quando você tem aí um seguro veicular, eu tive uma batidinha ali no meu carro, mas custa caro, é acima do valor da franquia, então eu vou acionar a seguradora. Se eu contratar novamente, exige-se um novo período de carência? Pergunta a Maria. Aí eu entendo que não, né? Porque tu já vem de uma estrutura de um contrato anterior, né? Onde isso já estava superado, né? E aí agora tu está só emendando e renovando. Então tu já criou essa ideia de necessidade de um fundo. Eu entendo que isso é uma continuidade de uma mesma estrutura. Pode perguntar, Jonas. O que é o período de carência nesse negócio de seguro mesmo? Você não falou antes? Tipo... Período de carência é o seguinte, é um período no qual, se acontecer um determinado sinistro que está coberto, não será paga a indenização. tipo assim, um mês até, tipo, roubaram o teu carro, tem um mês até o carro, ver se o carro aparece, daí só depois disso eles pagam? Tipo isso? Não, não. Aí é um mês que eles te dão para ver se encontra o carro, mas se ele tem que pagar, aí já não é carência. Carência é o seguinte, pegar ali o seguro saúde, plano de saúde, né? O sujeito está com câncer grave, né? É uma das doenças que mais sai caro tratar, né? Porque ela é crônica, né? E mesmo que ela leve o sujeito ao óbito, né, pode demorar meses ou anos. Né? Aí tem radioterapia, químio. Hoje tem fármacos aí de monoterapia que as operadoras tremem, mas que dá para se buscar liminar e tal, que chega a custar 40, 50 mil por mês. Né? Então, é um horror. Né? Então, a questão é, daqui a pouco o sujeito tem ali uma doença grave, e aí tu faz o plano hoje para já poder fazer uma cirurgia amanhã, né, sem ter pago nada. Né? Então, eles vão dizer, não, tratamento de alta complexidade, 2 anos. Então, daqui a 2 anos, você pode, então, Tu tem que buscar pagar por um tempo para... sem receber. Sem receber.
Mas isso para seguros que são pagos mensalmente. Se é tipo o seguro de carro, que tu paga uma vez e vale pro ano inteiro. Carência em seguro de carro eu nunca vi, assim. Não sei se existe para algum tipo de situação, né? Mas em saúde é normal. Em seguro de vida, né? Seguro de vida, às vezes eles colocam lá 1 ano de carência. Como assim 1 ano de carência? 1 ano no qual tu não pode morrer, né? Até para gerar um certo fundo ali, né? Para fazer uma cobertura. Então, no primeiro ano, nós não vamos cobrir se tu tiver o óbito. Mas nada óbito, tu já arrancar com isso garantido. Depende de como é a performance da seguradora, Sim. né? Enfim. Suicídio também, depois a gente vai falar, o suicídio que é derivado de uma doença grave, né? Imagina o sujeito que comete suicídio, ele está afetado aí por uma grave depressão, né? Ou às vezes é uma mistura, né? Vem de um comportamento aí já psicótico ou bipolaridade, aí mistura a depressão, porque a coisa mais grave que um ser humano pode fazer é atentar contra si, né? Já vou responder ali a Maria. Então, assim, o suicídio deu muita demanda em juízo, né? Eu não vou contar o segredo agora, mas tem ali uma disposição do Código Civil que fala em 2 anos de carência. Acho que é 2 anos agora. Não estou me lembrando do dispositivo. Pode botar até 2 anos de carência, então, durante esse período aí, tu poderia morrer de qualquer outra coisa, mas não poderia se suicidar. Claro que é um argumento assim que, do ponto de vista técnico-médico, nada a ver, né? Porque aí o sujeito já tem uma propensão para se suicidar, aí ele fica tomando tudo que é tipo de antidepressivo e antipsicótico possível para se controlar durante 2 anos, para não configurar um suicídio predisposto, né? Eu já contratei com a ideia de me matar. Aí ele fica aguentando 2 anos e depois, no terceiro ano, se ele já vinha com a ideia de se matar, tá ok. Então, assim, do ponto de vista técnico-médico, é bem ruinzinho assim, esse argumento, né? Ficou uma estrutura mais para o debate jurídico, mas tem também, né? Carência para suicídio em plano de saúde, né? Deixa eu só buscar aqui no chat, a Marília pergunta: seguros de saúde, as seguradoras podem estabelecer regras de carência, mas não uma diferença de prêmio devido à doença do sujeito. Não pode cobrar mais porque o sujeito é doente ou não. Tu pode cobrar a mais por conta da idade dele dentro da tabela dela. Depois, né, para plano individual familiar, 50 anos a faixa começa de tal valor, 60 anos de X valor e assim vai. Se ele tem câncer ou não, o prêmio é o mesmo. A questão é se tu vai conseguir já usar esse seguro, né, ou não, né? Aí tem só que aí o plano de saúde, o seguro-saúde tem o seguinte, né? Como é que é a pré-existência, né? Tu tem que saber que tu tem a doença, né? Então, quer dizer, o câncer, ele é meio... O câncer é bomba relógio, né? Tem cânceres aí que eles ficam sendo formados durante anos a fio, 4, 5, 6 anos, até que ele eclode com toda a força, já com metástase, né? Atingindo outros órgãos do corpo, né? Então, é aquela coisa, o ruim do câncer é quando ele começa a doer, né? Aí doeu é porque ele está avançado, mas ele começa lá bem devagarinho, né? Pega ali o câncer de próstata, né? O início dele é um meio arroz, né? Meio arroz ali na próstata. Imagina que uma coisinha minúscula num órgão que não é vital derruba o homem, né? Mata o homem. Então, ele começa bem devagarinho, né? E aí, nisso aí, o cara não sabe que tem, né? E aí, contratou um seguro-saúde, passou 6 meses, aí eclode o câncer, aí ele descobre que tem, aí não pega carência. Por quê? Porque não sabia que tinha. Então, ele tem ali regras, né? Por isso que eu disse, tem peculiaridades no contrato de seguro, né? Dependendo daquilo que tu está contratando, né? E essa não saber que existe já uma doença incubada, né? Te dá o direito de poder usar de imediato a cobertura do plano.
como também daqui a pouco uma situação de emergência. Eu já entrei com um problema cardíaco grave, tá, tudo bem. Daqui a pouco está passando mal, precisa realmente fazer uma cirurgia lá para botar uma válvula cardíaca, se não botar, morre. O que diz a lei do plano de saúde? Se for urgência e emergência, a seguradora tem que custear até tirar o sujeito da área de risco. Fez a cirurgia, não tem mais risco de morrer, ok, manda para casa, beleza, para de custear aquela doença até fechar 2 anos. Então, tudo que é emergência e urgência quebra a carência, né? Então, depois a gente fala mais sobre isso, que tem essas regras próprias, né, desse setor aí, né? Ele acaba vira um microsistema, né, que a gente chama, né? Você tem a regra geral de seguros, mas entra num determinado fator, ele tem vida própria. Ok, até aqui? Alguma dúvida? Bom, e ainda existe, né, dentro dessa ideia de elementos, uma figura chamada de resseguro. Então, aqui, resseguro. O que é o resseguro? O resseguro seria, pode botar assim, a transferência de parte ou de toda a responsabilidade do segurador para o ressegurador. Transferência de parte ou de toda a responsabilidade do segurador para o ressegurador. Mas, a grosso modo, né? O que é o ressegurador? É o segurador do segurador. Mas como isso? Quer dizer que uma seguradora que é contratada para garantir uma indenização num sinistro acerca de um determinado interesse, ela pode também ter uma seguradora para isso? Em vez de ela bancar, ela aciona uma outra seguradora que vai assumir isso? Pode fazer um resseguro, ou chama para ajudar, ou chama para assumir, dependendo das condições. Por exemplo, aí você está fazendo aí seguro de plataforma de petróleo marítimo. Eu nem imagino quanto é que sai um troço desse. Mas não deve ser barato, né? Vou chutar lá. O que sai uma plataforma de extração de petróleo, R$1 bilhão. Vou chutar. Vou levar tudo aquilo lá para o meio do mar, né, para fazer funcionar. Então, vou chutar R$1 bilhão. Mas eu não quero botar tudo isso na mão só de uma seguradora, porque eu não sei se ela vai aguentar quando a coisa estourar. Ou daqui a pouco é bem mais, né? E aí já não é só uma plataforma, é 10, 20. E se a seguradora tiver que pagar isso aí, vai quebrar também. Então, o que eu faço ali? Daqui a pouco eu faço uma licitação, né? Pego ali uma plataforma da Petrobras e digo, tem que ter um ressegurador. Já vem com o ressegurador junto. Que é para dividir a despesa com ele, dando certeza que a coisa vai ser paga. Você imagina aí uma hidrelétrica, né? Se aquilo ali estoura, se explode uma hidrelétrica. Imagina, faz assim um caminho de devastação. Ou, eu não sei como é que ficou o caso das vítimas ali de Brumadinho, mas aquela... Aquilo ali era uma represa de terra, né? Era uma barragem da Vale, né? Que acabou estourando e varreu parte da cidade e o que tinha no meio. Destruiu tudo, matou tudo. Matou várias pessoas, animais, destruiu propriedades e tal. E até hoje lá estão se acertando nisso. Não sei se a Vale talvez tivesse seguradora, se essa outra seguradora tinha um ressegurador. Mas o fato é que aqui no Brasil existia o IRB, Instituto de Resseguros do Brasil.
Instituto de Resseguros do Brasil, que era uma empresa estatal que tinha um monopólio de resseguros no Brasil. Então, toda vez que alguém queria fazer um resseguro, ou precisava, por conta de um edital, ou por lei, tinha que contratar com o IRB. Então, esse IRB ficou riquíssimo, né? Ganhou muito dinheiro, né? Até por conta de cenários que não se verificavam, né? Quantas barreiras estouraram, quantas hidrelétricas, né, explodiram. Claro que existe o risco, né? Mas são coisas que não aconteceram, né? E nisso gerou prêmios que foram entrando para a empresa. E aí, então, tinha esse monopólio, né, dessa estatal. Aí foi feita uma lei complementar, a Lei Complementar 126, de 2007, que foi a lei que quebrou o monopólio do IRB. Então, hoje, se você precisa de um ressegurador, pode contratar com quem quiser, até de fora, não tem problema. Não precisa mais ser com o IRB. Então, mas é uma figura que acabava surgindo, né? Surgindo nesse bolo aí de elementos do contrato de seguro, né? Alguma dúvida aqui? Bom, ainda um outro elemento na estrutura securitária, dois até, eu ia vou dividir os dois. É o elemento apólice. A pólice está lá no artigo 760 do Código Civil. Uma menção da pólice. Qual artigo, professor? 760. Em geral, assim, pegando o setor automobilístico, mesmo para quem já tem seguro com uma determinada empresa, o normal é eles te mandarem primeiro uma proposta, até a proposta de renovar o seguro, fazer um novo, com os detalhes principais, essenciais do contrato. Você assina, manda para eles de novo, eles fazem a última analisada, fechou. Aí eles te mandam a apólice. E quando tu assinou a apólice, tu contratou. E essa apólice também traz ali um resumo dos principais elementos do seguro. Quanto é que é o prêmio? Que riscos estão cobertos? O que eu ganho? Qual o percentual que eu ganho diante de cada risco? Qual é o limite de cobertura? O que está assegurado? Qual bem está assegurado? Então, os principais elementos, né, do seguro estão ali. Claro que depois eles te mandam ainda ali o manualzinho das condições gerais dos contratos, falando de estruturas, como manter seu seguro, né? Algumas coisas a evitar e tal, mas não pode destoar da apólice com informações novas, né? ou coisas estranhas ao que foi dito na apólice, porque aí no fim tu já contratou, né? Toda a informação passada ao consumidor ela tem que ser prévia, né? Pensando numa relação de consumo, né? Uma informação que não é prévia não faz sentido. Qual a diferença da apólice para o contrato? A apólice ela antecede o contrato. Uma vez assinada, ela passa a representar ele. Só que aí você divide o contrato em duas estruturas, né? A apólice já mais resumida, né? com as estruturas mais resumidas, e depois eles te mandam as condições gerais do contrato. No caso de um seguro de carro, por exemplo. Então, essas duas estruturas formam o contrato de seguro. A apólice e as condições gerais. Mas as condições gerais não podem ser uma surpresa. Elas não podem destoar da ideia da apólice, né? Porque senão aí seria uma quebra de transparência.
faltaria a transparência, né? Quer dizer, o ideal mesmo, o plano ideal das coisas, seria o quê? Respeitar melhor uma fase pré-negocial e entregar para o segurado, está aqui as condições gerais, está aqui o livrinho das condições gerais, para tu ler, para tu veres antes, né? E, né, saber mais ou menos, né, o que está em jogo, além do modelo de apólice aqui. E aí, depois, deixar o sujeito mais livre, né, para poder assinar. E não só receber depois, né, porque o depois já não tem, já não é mais informação, né? Aí tu já está pensando em não destoar a informação. Se houver divergência entre a apólice e as condições gerais não têm eficácia. Aí tu vai dizer, olha, ele criou alguma estrutura bem diferente nas condições gerais que não está aqui na apólice, quebra de informação. Faltou com informação. Imaginar aí algum cenário diferente, né? Ele diz, seguro de vida, né, englobando tais coisas, chega nas condições gerais, ele retira um desses elementos. Aí não teria eficácia, até porque as condições gerais são enviadas depois, né? O certo seria mesmo deixar o sujeito se inteirar a respeito antes de ele contratar. Seria mais transparente ainda. Até porque isso é um direito do consumidor, ser informado, né? E informar significa o quê? Dividir o que você sabe, né? Não pode ficar guardando informação para você, né? No seguro, principalmente, tem que ter muita simetria, né? Quer dizer, não pode ter assimetria de informações. Quando você vai fazer um seguro de veículo, ele pergunta quem é o motorista principal, quem é o motorista? Alguém mais vai dirigir o veículo? O veículo fica estacionado em casa, no trabalho ele fica estacionado num local próprio ou não? Na medida em que tu vai contando essas coisas aí, tu vai tendo uma ideia do que é o risco envolvendo aquele bem, e isso vai fazer com que a seguradora aceite ou não. Se você começa a faltar com a verdade com a seguradora, depois fica difícil você buscar uma cobertura. Daqui a pouco você diz, não, o condutor é um senhor de 60 anos de idade. Aí você vai apurar lá, vai liquidar o seguro, vai ver que o condutor, na verdade, era um rapaz de 18 anos. E ele acabou gerando um acidente porque estava saindo à noite, fazer balada, enfim, certo? Acaba expondo um pouco mais o patrimônio além daquilo que fora falado com a seguradora. E na medida que o segurado tem que guardar essa boa-fé com ela, porque o próprio Código Civil fala especificamente ali na parte de seguros da boa-fé, ela também tem que agir de boa-fé, não trazendo informações distantes daquilo que ela já apresentou numa proposta e numa pólice. Da mesma forma, uma proposta não pode destoar da pólice, né? Porque aquela primeira proposta é uma oferta e a oferta obriga, né? Então, tudo que vier diferente ali vai ser interpretado contra a seguradora. Então, essa apólice ela tem que mencionar os riscos, início e fim da sua vigência, limites de garantia, prêmio devido, né? As restrições, né, para o uso do seguro, da cobertura. E esse é um modelo básico aí de contratação, né? O uso dessa apólice aí. Mas, além dela, existe um outro modelo de contrato de seguro, que é o bilhete. Então, além do permissivo do uso da apólice, né, tem o bilhete. O bilhete, sim, o bilhete já são hipóteses mais excepcionais e depende de autorização legal permitindo a contratação via bilhete. Tá, mas eu contrato um seguro via bilhete e o que eu ganho com isso? Tu ganha ali uma espécie de um recibo dizendo que está contratado. Um recibo ali dizendo contrato de seguro. Mas e como é que eu sei o que está coberto? O troço não fala nada ali. A lei que autoriza o uso do bilhete está trazendo isso. Alguma norma está fazendo referência das condições desse contrato. Mas por que estão fazendo em bilhete?
porque talvez fosse muito burocrático, né? Trancaria toda a operação se fosse necessário o envio de uma apólice, né? Tornando também mais dispendioso o seguro, né? Então, a ideia do bilhete é justamente acelerar esse processo de contratação e cobertura. E um elemento, o maior exemplo aí do uso de bilhete é o caso do DPVAT, né, que é o seguro obrigatório. Então, já foge, né, da ideia do contrato ajustado, né, com liberdade. Né? Você não tem opção a não ser contratar o DPVAT. Então, ele é um seguro obrigatório. Né? Ele tem a lei 6.194 de 74. É um seguro público, né? Ele tem um viés social, né? E ele serviria para quê? Né? Qual é o foco do DPVAT? O foco do DPVAT são danos pessoais. O DPVAT não é para pagar comprometimento do patrimônio material. Né? Ele é um seguro de danos pessoais. E ele serve ali para cobrir danos ocorridos a partir de acidente veicular, seja com motorista, seja com motorista do outro carro, seja com transeunte, seja com passageiro. Qualquer indivíduo ali afetado com danos pessoais decorrentes desse acidente poderia invocá-lo. Qual é o problema do DPVAT? Apesar de ser uma ideia interessante, porque o Brasil tem um nível aí de acidentes veiculares muito grande, né? Temos aí uma mortandade muito grande, inclusive, principalmente envolvendo motocicletas, né, motos. O problema da moto é que ela não tem para-choque, né? Então, onde você bateu é queda. Né? Tendo muitos acidentes, os riscos são enormes, né? E aí se quis criar um certo amparo para as pessoas afetadas por isso. Só que o grande problema dele é o valor. Eu acho que o teto do DPVAT é uns R$13.500. Não sei se chega a 14 mil. Mas isso aí mal paga o enterro. Né? Tá certo que se o sujeito ele vem ali, né, já de uma situação de pobreza muito grande, né, mais miserável, isso às vezes é uma fortuna, né, que ele nunca viu de uma forma só. Né, mas é um valor muito baixo, né, não vai garantir aí um custeio de família aí durante muito tempo, né, com base nesse valor de DPVAT. E aí o que aconteceu, né? Durante muito tempo, eu acho que o DPVAT passava meio em albis, meio em branco, de as pessoas acidentadas nem lembrar que ele existia, né? Então ele tem ali um seguro para morte, que é o teto dele, ou deformidade permanente, paraplegia, etc., que aí vai para o teto. Depois ele tem outros escalonamentos, né, por perda de órgãos, que aí ele está calculando o que isso significa percentualmente em termos de perdas laborais, e aí tu vai ganhar menos, né? E também tem a parte dele que cobre os custos de tratamento que você teve. Daqui a pouco, teve um acidente, foi levado para um hospital particular, tem uma conta lá, ele paga até R$2.000 também, o que é ridículo, né? Imagina, fica internado 2 dias lá no Moinhos para te ver. Não tinha onde levar, deixaram no Moinhos. Aí já vai, né? Já foi. A continha ali, 10, 15 mil, está vindo. Se não precisar de grandes coisas. Né? Então, não adianta muito, né? Você tem que pegar ali o recibo e mandar para uma seguradora. E teve uma seguradora que tinha assumido isso. Foi uma seguradora criada a partir de outras seguradoras que criaram a tal da seguradora líder. E essa seguradora líder, então, era a gestora do DPVAT, né? Recebia os valores
toda vez que você fosse fazer o licenciamento anual do veículo, tinha que pagar o DPVAT, sob pena de tomar multa e também não obter, né, o licenciamento, cometer uma infração administrativa, né, pontos na carteira, etc. E aí a seguradora líder, que era um pool de várias outras seguradoras, fazia essa arrecadação e pagava, então, as indenizações, né? Aqui foi na época aí do governo Bolsonaro, ele resolveu, então, tirar o... Não, primeiro ele baixou, assim, absurdamente o valor do DPVAT, né, que ficava aí na casa dos... já respondo ali a Marilês. Ele tem que ficar na casa... Ficava na casa ali dos uns R$ 85 para carro, eu acho. Baixaram assim para uns R$ 5 o DPVAT, né? E aí, claro, a seguradora líder, eu não vou ficar então, né? Eu não vou ficar com isso aí, nem paga a minha taxa administrativa, não vou ficar com isso. Ela pulou fora e foi assumido então pela Caixa Seguros, o que tira também o DPVAT da Justiça Comum e manda para a Justiça Federal. O DPVAT, se tu usares serviços médicos hospitalares, né, por conta do teu acidente, né, e ali tu teve gastos, tu tem que comprovar esses gastos para te ressarcir até R$ 2.000. Se tu teve ali uma perda, né, funcional ou um resultado mais grave, aí tu tem que provar essa tua perda e o resultado mais grave. E aí, me parece que esse ano nem foi cobrado o DPVAT, porque teria havido um superávit dele. Superávit, talvez motivado aí pela pandemia, com as pessoas se deslocando menos, né? Menos acidentes, né? As ruas mais vazias. Isso também provocou uma queda muito grande de acidentes, né? E o próprio uso do DPVAT. Então, acho que ele entrou ali num momento de superávit, e aí, então, o sistema, né, o governo entendeu que não seria cobrado, creio eu, o DPVAT agora esse ano, porque o fundo estava ok e não houve demanda. Então, para te ver como, né, quem trabalha, quem era o gestor disso, ganhava muito dinheiro. E teve um problema no passado, vamos voltar aí uns 15 anos, mais ou menos isso, em que alguém descobriu não, né, notou a presença do DPVAT e começou a buscar as pessoas para pedirem juízo à cobertura, e já pedindo no teto, né? Então, eu me lembro até que fiz defesas para a seguradora líder. Eles basicamente entravam no JEC com um documento ali de um médico, só dizendo que o sujeito tinha perdido, né, a mobilidade do ombro, do braço e tal, e tinha ficado inabilitado para o trabalho de forma permanente. No JEC não cabia prova pericial, e com base ali num documento bem simples, acabava sendo deferido, então, a cobertura integral para acidentes, né? E aí a seguradora, depois de certo tempo, foram brigar lá no governo federal, dizer, tem que botar uma contenção aqui, porque a coisa tá fora de controle. E aí, então, tiraram esse tipo de demanda dos JECs, Juizados Especiais Civis, colocaram na comum e passaram a exigir mais requisitos, então, para comprovação das perdas funcionais efetivas do sujeito, para ver até quanto, né, ele poderia ganhar do DPVAT. E nisso também surgiram aí algumas súmulas, né, do DPVAT, e aqui até tem umas 3 aqui que eu vou citar, que é a primeira ali, a súmula 474 do STJ é meio óbvio. Tá? Súmula 474 do STJ diz que, em caso de invalidez parcial, a indenização será paga na proporção da invalidez. Ok, isso, né, deveria ser o óbvio, né? Se você, né?
Aí tem a 257. A 257 é a mais interessante delas. 257 do STJ. A falta de pagamento do DPVAT, a falta de pagamento do DPVAT, não afasta a indenização da vítima. Com essa súmula, a gente pode entender o seguinte: o sujeito está dirigindo um carro, não pagou o DPVAT, atropelou uma pessoa e ele mesmo se machucou, sendo ele o culpado. Ele usa o DPVAT e a pessoa usa o DPVAT, mesmo não tendo pago. Ah, mas por quê? Ah, porque tantos pagam por ele que a estrutura dele expandida serve para isso também, inclusive para custear o cenário do inadimplente. Então, mesmo você não pagando, se acidentando, tendo perdas pessoais, pode usar o DPVAT, assim como a vítima atingida por ele. E tem também a súmula 246 do STJ, que diz o seguinte: em caso de ação indenizatória, se você já recebeu o DPVAT, ele deve ser abatido. Então, daqui a pouco você entrou com uma ação indenizatória por danos materiais, morais, contra o causador do dano, ele foi condenado a R$200 mil, você já ganhou o DPVAT, R$13 mil. Então, se ele souber disso, para evitar um bis in idem, você ganhar 2 vezes sobre a mesma coisa, abate os 13 mil dos 200 que ele tem que pagar e ele paga R$187 mil. Essa seria a lógica da súmula 246 do STJ, envolvendo aí o DPVAT. Alguma dúvida aqui? Professor, e aquele seguro da passagem de ônibus, como é que funciona? Boa pergunta. O seguro da passagem de ônibus, né? A gente vai comprar lá no guichê, eles tentam empurrar isso para nós. Se eu não comprar esse seguro, e sofrer um acidente, né, nessa viagem aí, eu não posso demandar a transportadora, eu perco o direito de transportar, de demandar a transportadora porque eu não paguei o seguro. O que vocês acham? Eu seria obrigado a pagar o seguro para poder acionar a transportadora? Acho que não. O colega ali diz que não. Alguém acha que sim? Alguém quer apostar? São coisas diferentes, tá? Se eu estou fazendo um seguro, minha relação é com a seguradora. Se eu estou contratando um transporte, minha relação é com a transportadora. A transportadora, a gente vai ver no contrato de transporte, raras são as coisas que isentam ela de pagar uma reparação, porque ela está no meio de um ambiente de alto risco. Mesmo, inclusive, que o causador do dano seja um terceiro. Gerou dano ao passageiro, paga. Nada óbvio se ela ter a seguradora dela. Eu gerei um acidente a um passageiro meu, tive que pagar, então agora tu me ressarce. Mas aqui ela está me botando em contato com um outro segurador. Se fosse obrigatório comprar o seguro para poder acionar a transportadora, isso seria venda casada, que é uma prática abusiva. Então já começa por aí, não poderia. E seria uma forma de ele se eximir de qualquer responsabilidade dentro de um cenário de risco, que é o transporte rodoviário. E aí, então, a gente pergunta, por que afinal, então, a gente compra o seguro? Para quê? Por uma comodidade. Como assim? Se eu tenho essa seguradora, que eu comprei o seguro, e eu sofro acidente, eu poderia entrar com uma ação judicial contra a transportadora, já que ela não quer me pagar, aí vai o processo lá, tal, faz perícia, no desafio, beleza. Aí eu ganho minha indenização. Mas eu não quero passar por tudo isso, até porque minhas lesões, né, daqui a pouco nem são tão grandes e tal. Então eu faço um seguro rodoviário que me cobre até R$20 mil pelos danos materiais que eu tiver ali, inclusive a bagagem. Tive o dano, é só acionar ela liquida ali, estava lá dentro, realmente perdeu tal coisa e tal,
e pago. Então, em menos tempo, bem menos tempo, sem conflito, eu estou tendo a reparação de algo que eu perdi como uma comodidade. Então, evita de eu ter que demandar contra ela. Ah, mas e se eu não comprei? Não tem problema. Ajuiza uma ação contra ela e cobra dela. Tá? Fora outros seguros também que não são bem apresentados, né? Quando vocês vão no cinema, talvez agora façam menos oportunidade, porque estava o Covid, hein? Antes de começar o filme, em um outro cinema a gente vê ali, né? A AGV Seguros, né? Allianz, não sei o que, Seguros. Essa sessão aqui, para o que acontecer aqui dentro, está coberta pelo seguro da seguradora X e tal. Então, quer dizer, daqui a pouco eu estou caminhando ali no escuro, tropeço, me quebro, né? Preciso ir para o hospital, tal, etc. Aciona esse seguro aí, e ele faz a cobertura. Mas isso é um seguro que a sala de cinema faz para mim, me colocando quase como um beneficiário? Na verdade, não. Na verdade, parte do valor do ticket de cinema é para pagar esse seguro. Deveria ter até a ser colocado para a pessoa, olha, uma parte aqui do ticket é seguro, e você dizer, não, eu não quero seguro, eu não quero essa comodidade, se eu me quebrar lá, eu vou te processar, não vai ser, eu não quero pagar para uma seguradora. Isso tinha que ser mais claro, tinha que ser mais transparente para mostrar que realmente é eu que estou pagando isso ou é a sala de cinema que fez um seguro para ela. Então, outro que deu muito problema também é o garantia estendido. Você vai comprar um eletroeletrônico, eles ficam te empurrando ali o garantia estendido, mais um ano de garantia para o seu produto, e aí você pode sempre trocar ou simplesmente ir para o conserto e aí o seguro paga todo. Mas, olha, eu não estou muito afim de pagar esse seguro porque eu estou comprando esse produto aqui esperando que ele tenha um tempo de vida maior. Eu estou comprando uma geladeira aqui, eu não estou esperando que ela estrague no segundo ano, nem no terceiro. Então, eu não entendo por que eu teria que pagar um seguro para cobrir a tua obrigação. Na verdade, é só um facilitador. Tu poderia entrar em juízo. Pode perguntar. É que os produtos eles estão sendo montados e feitos para durarem menos. Provavelmente por isso eles vendem um seguro assim, expandido, porque eles já sabem que o produto, a tendência é ele durar menos. Mas, professor, com relação à sala de cinema, ela é tão perigosa que ela precisa ter um seguro? Olha, aí que está a questão de sinistro. É uma coisa um pouco estranha de explicar, mas ele acontece e ele está lá, né? Teve um caso aí, claro que não é a regra, mas o caso de um cara que foi comprar, entrou na sala de cinema, ele comprou um café do McDonald's, né? O café do McDonald's ele vem em temperatura de lava vulcânica, quase isso. Um horror, um exagero. E aí estava passando ali o cinema escuro, aí ele tropeçou e o café caiu em cima de uma criança. Queimadura de 2º grau ali, no mínimo. Imagina o horror, sofrimento e tal. A criança teve que ir para o hospital e tal. E ela processou a sala de cinema porque não deveria ter deixado o cara entrar com aquela lava, né, lá dentro, né? Podia ter caído no rosto, enfim, um horror. E ela processou e ganhou, né? Nos locais, às vezes, mais inesperados, né, que acontecem os problemas mais estranhos, né, com maior ou menor frequência, né? Então, não dá para dizer que a gente está imune a riscos, né? Vejam só, a vida é um pouco estranha, né? Mas se você, por exemplo, pegar hoje um sujeito aí um trabalhador, né, que ganha 1, 2 salários mínimos ali, tem seu apartamentinho, casa, enfim.
ele é um sujeito com mais qualidade de vida do que qualquer rei do século XIX. Um rei do século XIX, primeiro, quando ele nascia, a gente não sabia se ele nascia com vida e se a mãe dele não ia morrer junto. Ele tinha uma expectativa de vida das pessoas daquela época, de 30, 40 anos, que passava disso era sorte. Hoje a gente nasce aí já imaginando, né? Pelo menos até os 70, né? Com o plano de saúde ou só com o SUS, né? Então a gente não tem essa preocupação muito com essa morte latente. O sujeito morria de gripe, morria de doenças básicas que hoje a gente controla. A nossa tecnologia ali criou uma contenção em cima do Covid, né? A Idade Média, ali pelos anos 1300, quando foi afetada pela peste negra, de metade a 2/3 da Europa tombou, né? Então, apesar de ter toda uma contenção de riscos, eles ainda existem, né? E eles ocorrem. E aí a questão é, vou enfrentar o risco ou vou me precatar para que ele não me derrube economicamente? Mas as coisas acontecem. Dúvidas, gente? Quem tem alguma dúvida? Alguma colocação? Então, tá bem. Amanhã temos o nosso segundo encontro. Seguimos no seguro. Seguimos nos fazendo o nosso seguro conhecimento aqui, então. Tá? Qualquer coisa, mandem lá no Moodle e segue o baile, então. Tá bem. Um abraço a todos aí. Obrigada, noite. professor. Boa noite. Boa noite.